Olá pessoal, professor Rodrigo Furro, gravando esse vídeo para o Instituto Brasileiro de Direito Militar e vamos abordar aqui alguns apontamentos relevantes decorrentes da mini-reforma ocorrida no Código Penal Militar em razão da Lei 14.688 de 2023. Vamos falar aqui do perdão judicial. Até então, antes do advento dessa lei, havia uma discussão se aplicava ou não o perdão judicial nos crimes militares. Era tranquila a posição da aplicação do perdão judicial ao crime de receptação culposa, porque tem previsão expressa. Mas no crime de homicídio, por exemplo, que residia a grande discussão. O STF tem precedente antigo falando que não se aplica, o STM tem decisão nos dois sentidos, e a jurisprudência é controversa. Aqueles que defendiam a aplicação do perdão judicial sustentavam a questão da política criminal e a aplicação de uma analogia em benefício do réu. Tendo em vista que as consequências daquele ato praticado pelo militar eram tão danosas a ele que não havia mais necessidade de se aplicar uma sanção penal. Agora, com a alteração promovida pela Lei 14.688, esse assunto se encerra. Aplica-se sim o perdão judicial em alguns crimes militares. E o perdão judicial tem natureza jurídica de causa extintiva de punibilidade e não subsiste, conforme a súmula 18 do STJ, nenhum efeito condenatório. Então, o perdão judicial, com a previsão expressa no Código Penal Militar, pode ser aplicado nas hipóteses de homicídio culposo, lesão corporal culposa, bem como na injúria. Nos casos de homicídio culposo e lesão corporal culposa, o legislador entendeu que se as consequências do ato em tese praticado, criminoso, homicídio e lesão corporal culposa, for tão grave a ponto de afetar o militar, que a aplicação de uma sanção penal se torne desnecessária, o juiz poderá conceder o perdão judicial. Preenchidos os requisitos, há a concessão do perdão judicial. Então, nesses casos expressos no Código Penal Militar, vai ser possível, com tranquilidade agora em diante, a concessão do perdão judicial. Imagine o exemplo de um militar que está com seu filho no quartel e ele está ali a manusear o seu armamento na caixa de areia para se preparar para o serviço quando, por um equívoco no manuseio, ele efetua um disparo acidental que vem a ricochetear e atinge seu filho que está próximo, todo orgulhoso do papai que está entrando para o serviço, e vem a causar o homicídio culposo dessa criança. Perceba que as consequências desse fato são extremamente danosas para o militar. Ele já pagou pelo seu erro da pior forma que pode se pagar na vida, que é a perda de um filho. Razão pela qual é desnecessário que seja acionado o direito penal. O mesmo caso na lesão corporal culposa. E a outra hipótese é no caso de injúria, quando for provocado pelo agente e quando houver uma retorção imediata, essa injúria poderá também receber o perdão judicial. Tendo em vista o contexto daquele momento, aquela provocação feita pela vítima de um novo ato, que venha configurar injúria aí pelo militar. Certo? Então, nessas situações de homicídio culposo, lesão corporal culposa e injúria, há previsão expressa de aplicação do perdão judicial. Bem como na receptação culposa, que continua lá com a previsão expressa. Agora, informação importante. Professor, é possível aplicar o perdão judicial para outros crimes militares que não tenham previsão expressa? Em tese, não. Porque o fundamento é a ausência de previsão legal. Mas há julgados que nós encontramos a aplicação de perdão judicial como uma espécie de um perdão judicial inominado, um perdão judicial anômalo, face à inexistência de uma previsão legal. Um exemplo disso é no crime de abandono de posto, em um julgado que o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo entendeu que o estado de saúde do autor do crime era tão grave, ele estava em estado vegetativo, que optou por aplicar o perdão judicial no crime militar de abandono de posto.
Beleza? É isso aí, pessoal. Esse é só um vídeo dos diversos que nós vamos estar gravando para o Instituto Brasileiro de Direito Militar para tratar de pontos relevantes promovidos pela mini-reforma do Código Penal Militar, operado pela Lei 14.688 de 2023. Até a próxima e um grande abraço.